Não. Perguntou, é porque Deus é surdo? A palavra respondeu, não, vírgula. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. Não é, irmão, vou repetir para você escutar que a palavra de Deus falando. Como é que vocês perguntam mesmo? Deus é surdo, não me escuta? Ou Deus não tem poder? Não. Está aqui, ó, vírgula. Não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiadamente surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e o vosso Deus. Palavra do Senhor. Está entendendo o significado de tudo? Está entendendo por que existe tanta tristeza e tanta mágoa no mundo? Às vezes a gente é triste. É para a vontade de Deus? Porque Deus não pode? É porque Deus é surdo? É pelos nossos pecados, diz a palavra de Deus. Nossos pecados colocaram uma barreira entre nós e o Senhor. Essa barreira que nós colocamos nos impede às vezes, não porque Deus não pode. Deus pode tudo, mas pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa vontade, nós colocamos essa barreira em Deus. E hoje, irmão, eu quero falar para vocês. Se você for capaz de deixar essa barreira de lado, se você for capaz de deixar tudo para buscar esse Jesus maravilhoso que morreu na cruz para apagar esses pecados de você e de mim, você vai tirar esse ser triste do seu coração. Você pode até passar por um momento de tristeza, mas ser triste, jamais. Ninguém que segue Jesus é triste. Eu posso afirmar isso. Pode passar por tristeza. Expliquei o verbo ser, está, mas ser triste. E hoje eu convido você, fala para o seu irmão do lado aí. Fala, irmão, hoje o Senhor, pode falar mais forte, convencer. Hoje o Senhor, irmão, quer conquistar o seu coração. Deixe ser conquistado pelo Senhor. Você falou para ele? Agora responde então, você que escutou, responde. Fala, irmão, eu vou deixar o Senhor conquistar meu coração. Amém? Então vamos lá então, irmão. A gente falou que aqui é barreiras, né? Eu vou falar aqui que é pecado. Então, a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 3, versículo 4 a 5, vai falar que pecado é toda desobediência, toda transgressão à vontade de Deus. Então, tudo aquele que desobedece a Deus está cometendo pecado. Todo aquele que cometeu uma transgressão, que é a mesma coisa de desobediência a Deus, está cometendo um pecado. Então, o pecado é toda desobediência a Deus, a palavra de Deus vai dizer. E o catecismo da igreja, que também é o outro alicerce da igreja. O que o catecismo da igreja vai dizer? O que é pecado, segundo o catecismo? Pecado é um abuso da liberdade que o Senhor Deus deu para mim e para você, para amar o irmão e a Ele mesmo. Então, segundo o catecismo da igreja, o que é pecado? É um abuso da liberdade. Olha só, irmão. Porque lá, antes do pecado, o homem contemplava a Deus face a face. O homem era amigo de Deus. O homem era íntimo de Deus demais. O homem podia ver Deus, falar com Deus, jogar futebol com Deus, podia tudo com Deus. O homem era amigo de Deus. Só que por um determinado momento, por uma determinada causa, o homem rompeu isso com Deus. O catecismo vai falar que o homem usou um abuso da liberdade que Deus deu para ele. Então o homem era livre demais, livre para amar. Podia ter namorado, Adão namorava com a Eva, podia tudo, mas não tinha pecado. Então o homem abusou dessa liberdade com Deus e começou a pensar assim, não, esse trem de ser amigo de Deus tá certo não. E a serpente no ouvido dele, você é louco, como que a serpente fica amassando gostosa? E fala, não, você tem que ser amigo de Deus, tem que viver sendo amado por Deus, é ruim demais. Não, quero mais. Cansei dessa história de ser amado por Deus. Cansei dessa história de obedecer a Deus, os mandamentos da igreja que vocês falam aí, igual ali mesmo. Cansei desse trem, o homem começou a pensar assim. E cometeu o pecado. Então começou a se separar de Deus. Então aquilo, o homem então com sua própria conta, com sua própria liberdade, usou a sua liberdade, ele sofreu um abuso da liberdade. E se escolheu, o homem escolheu, como diz a palavra de Deus, romper com Deus, separar com Deus. Assim a liberdade não é chamada mais de liberdade, é libertinagem, um abuso da liberdade. E assim é um conceito de pecado para nós. Ficou claro esse conceito? O que é o pecado? É o desrespeito, uma desobediência a Deus e um abuso da liberdade com o Senhor. E é por isso, irmão, que a gente é triste. Por isso que a gente abusou de Deus, a gente é triste, porque a gente não quis
quis mais esse contato, essa alegria com Deus. A gente foi influenciado pelo mal e a gente rompeu esse laço de amor que a gente tinha com Deus. Por isso que a gente é triste. E a segunda parte da pregação vai falar sobre as consequências disso, então, as consequências do pecado. Então o homem rompeu com Deus, e agora vai ter as consequências disso também, né? Qual que é as consequências do pecado, irmão? Primeiro que eu quero falar para vocês. Então, a primeira consequência do pecado é a separação, o desligamento entre o Criador e a criatura. Então, a partir do momento que o homem pecou, né? O conceito de pecado de obediência a Deus. Outro conceito é abuso da liberdade. A partir do momento que o homem pecou, ele se desgarrou de Deus. Então o homem que vivia lá no céu amava Deus, ele era amado por Deus, jogava futebol com Deus, e era aquela alegria, aquele amor, sentia amado por Deus. Isso passou a se romper. O homem e a criatura se rompeu nesse momento. Mas sabe por quê? O homem achou assim, não, vocês têm que ficar obedecendo aos mandamentos de Deus, é ruim demais. Né? Você achou e conferiu? Tem parágrafo, quem está com o catecismo, né? 387, se não me engano. Então, o homem falou assim, rompeu com Deus. Esse negócio de mandamento da igrejinha que a gente falou aí, né? Mandamento, qual que é o mandamento mesmo? Esqueceu, gente? Não é possível. Agora a gente fala desse. Então, se você pode seguir esses mandamentos da igreja aí, de Deus falou, isso é bobeira. Então, o homem se separou. A primeira consequência do pecado, uma separação da criatura e do Criador. Então o homem passou a separar, ele achar que esse negócio de seguir os mandamentos de Deus era bobagem. Eu quero falar aqui agora. Deus permitiu os mandamentos, mas não era para a gente somente obedecer a Deus. Deus, como nosso Criador, Ele sabe o que é o melhor para nós, você não acha? Ele nos criou e sabe perfeitamente o que eu devo fazer para eu ser feliz. Ora, se foi Ele que colocou no seu coração o desejo da felicidade, então Ele sabe como chegar até ela. Então os mandamentos da lei de Deus são como uma tabuada que Deus usar para falar, olha, quer ser feliz? Então, o manual, quer ser feliz? Então, os mandamentos de Deus, o que a serpente fez? Ele tirou essa visão do homem. A serpente falou assim, não, esse negócio de servir a Deus, os mandamentos de Deus, é você ser submisso a Deus. Ah, Deus está mandando ser seu bobão, ó. Deus está mandando ser. A serpente falou isso, mas não é a verdade. A verdade é o manual para a felicidade, os mandamentos da igreja, os mandamentos da lei de Deus que a gente falou. Os mandamentos que vocês mesmo falaram agora aí. Deus deu como manual que Ele nos criou. Ele que sabe o que você precisa para ser feliz. Nenhum psicólogo, psiquiatra sabe o que você precisa para ser feliz. Pode ver, você pode ir lá, não adianta nada. E Deus sabe o que precisa para ser feliz. Deus sabe. É como um engenheiro que constrói um carro. Não? O cara construiu um carro, estudou. Quem faz engenharia aí? Alguém? Você sabe, né? Engenharia o quê? Estamos aí com o dono do carro aí, moço. Engenheiro mecânico. O engenheiro construiu o carro, sabe de tudo do carro e construiu. E quando ele constrói o carro, vem o que? O manual do carro, né? Assim, o que é bom para o carro? Está aqui no manual, só você ler. O que é ruim para o carro? Está também no manual. Alguém já leu o manual de carro? Levanta a mão. Por isso que os carros nossos estão tudo estragados. Ninguém lê os manual do carro. Eu também não leio não, gente. Por isso. Não, o pior que eu tenho, meu pai deu um trem para mim lá, rapaz. E eu quero contar uma história, você falou disso, eu lembrei. Semana passada, meu pai me deu um, graças a Deus, estava andando de a pé demais. Meu carro estragava de um tanto. Não é que ele estragava, vou contar para você, com um parênteses aqui da nossa hora aqui. Meu carro estragava de um tanto. Ele não queria ligar, não. Quem tem de carro sabe. Eu apertava, já conta essa história, né? O padre sabe, padre? Aqui não. O cara não, tipo assim, eu não queria dar partida, moço. Do nada, assim, ó, de bom. Comprei ele usado, o ex-novo falou que nunca deu isso com ele. E o carro não dava partida. Eu falei, poxa, o que está acontecendo com esse carro? E ele não dava partida, eu ia no mecânico. Não, é a sonda não sei o que lá, só trocar. Troquei, paguei tantos reais para esse mecânico. Passava um mês, o que acontecia? Não pegava de novo o carro. Eu, nossa senhora, e agora? E passa para um mecânico, passa para o outro. E eu só gastando dinheiro com esses mecânicos. Eu falei, nossa senhora, gente. Vocês, né? Você lembra, né, padre? Eu falei pra você que meu carro não prestava, né? Beleza. E 6 meses é jeito, moço. Eu fui em 5 mecânicos, só gastando dinheiro à toa. Não li o manual. Aí, recentemente, a história nova pra vocês. Segunda semana de aula agora, 2014. Pior, engraçado, você tem que soltar pau nem para cá. Quem sério não dá não. Quem não conhece tudo, isso daqui é fácil demais, né? Não dá pau só lá que não conhece ninguém, gente. Rapaz. Então aí chega lá, eu não queria ligar de novo. Eu falei, não, sabe o que eu vou fazer? Vou ficar gastando dinheiro com esse mecânico, não. História nova, padre. Você não sabe isso não, né? Contando pra você então.
Não fica gastando dinheiro com esses mecânicos, não. Sabe o que pode dizer? Eu vou lá na concessionária. Chega, é melhor gastar caro lá na concessionária, pagar revisão, não sei o quê, porque fica gastando dinheiro com esses mecânicos ruins. Eu cheguei lá na concessionária, falei, desvia não, hein, gente? Separação, pelo amor de Deus. Cheguei lá na concessionária, falei com o mecânico, com o engenheiro da concessionária. Não, Daniel, toda vez, você sabe disso, toda vez que você for trocar um combustível por outro, porque lá a gasolina compensa com a gasolina que compensa com álcool. Toda vez que você for trocar um combustível por outro, você tem que andar no mínimo uns 6 km, senão o carro não liga, não. Tem que, né? É assim? Pelo menos os caras da marca minha lá, não vou falar qual que é a empresa, mas pelo menos 6 km. Então todo carro flex tem que andar pelo menos um pouquinho, senão ele não pega. Sabe disso, padre? Eu não sabia não. Você parece que aí, por isso que o trem não ligava, não é que estava estragado. E eu gastando dinheiro à toa, gente. Nossa senhora, eu é mesmo, ele é. Não, vai lá em casa, daí. Foi lá em casa, rapaz. Eu lá e você veio, ó. Mudou lá, passou para gasolina, beleza. Prestou um negócio, até hoje não deu mais nada. Falei, poxa vida, por que eu não li? Ele falou para mim, tá no manual do carro, você não leu não? Eu não li não. E ele falou de jeito. Eu fiquei pensando, eu fiquei tão feliz, né, que eu achei o problema. Falei, seu moço, quanto que é seu serviço? Sabe o que ele falou para mim? Dá um cafezinho aí, tá bom? Ele falou para mim, dá um cafezinho, gente. Mas essa história que eu estou contando para vocês, isso reflete a história de Deus para mim também. Sabe por quê? Porque Deus nos criou e só Deus sabe o que é melhor para a gente. Só Deus sabe o que é melhor para você ser feliz. Enquanto isso, eu e você fica gastando dinheiro com felicidades do mundo aí. Você fica gastando dinheiro com felicidade que não pode completar, é só momentâneo. Felicidade de um mês, mas no outro mês volta lá o problema de novo. E a gente fica gastando dinheiro, gastando a nossa vida, gastando a nossa saúde, a nossa intimidade, gastando aquilo que a gente tem de melhor, o nosso corpo, com coisas que não é de Deus, com coisas que não nos traz verdadeira felicidade. Então vai causando essa separação, essa liberdade, como uma libertinagem já. Entendeu a história? Deus nos ama, Deus nos criou, Deus sabe o que é melhor para nós e você não tem o direito de ficar gastando tudo a sua vida como hoje não tem Deus. Você não tem o direito de ficar se gastando no pecado, irmão. Isso eu quero falar para você. Chegou a hora de você pensar nisso. Chegou a hora de você pensar que o Senhor te criou, só Deus tem um sentido de você ser feliz. E quanta gente você conhece, gasta a vida inteira buscando a felicidade nas coisas erradas. Passa a vida inteira procurando aquilo que Deus colocou no coração de cada um. A felicidade, o desejo de ser feliz, passa buscando em coisas erradas. Gastando a vida em coisas erradas. Vocês conhecem gente assim. Talvez você esteja passando por isso. Mas em nome de Jesus, hoje eu quero falar, se você deixar Deus tomar conta da sua vida, aquela história lá que a gente viu lá fora não vai acontecer na sua vida. Porque o Senhor tem poder para isso. O Senhor tem poder para te livrar disso. A partir do momento que você começar a buscar aonde é a fonte da verdadeira alegria. Amém? Diante disso, isso é a primeira consequência do pecado. Separação do Criador e da criatura. Existe o segundo também, que o Criador e que a criatura se torne privada da glória de Deus, que está em Romanos 3, versículo 23. Vai falar o seguinte. Vamos ler então, pessoal? Quem tiver aí, Romanos 3, 23. Segundo é privados da glória de Deus. Vai dizer o seguinte: com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Olha só, irmão, todos estão privados, todos aqueles que pecaram estão privados da glória de Deus. O que é privado? Não é aquilo que você está pensando, não. Privado, irmão, é quando você está uma barreira, está impedido de fazer a vontade, de receber a vontade de Deus. Então todos que pecaram estão privados, estão impedidos de receber a glória de Deus. Em outra passagem vai dizer, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. É uma passagem que diz isso. Tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Veja bem, amar a Deus. Qual que é esse mandamento mesmo? De 1 a 10? Amar a Deus? É o 1, não é? Então tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Então por isso, irmão, que a gente é privado da glória de Deus, que a gente não recebe a glória de Deus na nossa vida. Porque a gente muitas vezes está em pecado. A gente está em pecado, às vezes nem procura às vezes a confissão, não procura às vezes querer a ajuda de Deus.
Por isso que às vezes a gente fala que a grama do vizinho é mais verde que a nossa. Por isso que a gente fala às vezes que Deus é bom para fulano, para ciclano. Mas a gente está privado da glória de Deus, a gente está privado do amor de Deus por causa do nosso pecado. Porque tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que buscam a Deus. E diante disso, porque o pecado, isso é bom você ficar sabendo, irmão, o pecado atrai coisa ruim para a gente. Aquilo que está em pecado vai atrair tanta coisa ruim, mas tanta coisa ruim, que às vezes a gente fica obscurecido, a gente não consegue ver mais nada. O pecado faz assim com a gente, ele vai trazer tanta coisa ruim e atrai coisa ruim mesmo. Pode ver que quem está pecando sempre vai atrás de outro pecado, sabe? Olha para você ver, o pecado traz coisa ruim para a gente, por isso que a gente é privado da glória de Deus. Deus quer nos dar a glória, Deus quer nos amar, mas quem está em pecado vai começando a ser atraído por tantas coisas ruins. Pode ver, tá aí tá uma das respostas para as suas perguntas, está aí uma das suas respostas. A gente começa a ser atraído por tanta coisa ruim, o pecado em nossa vida. Ó, para você ver, quando você come, pecado da gula, você fica cheio demais, que tem ao cheio, né? Depois da gula, o que vem depois? Aquela vontade, o que você tem vontade? Letra A, jogar futebol. Letra B, correr uma maratona. Letra C, pular a bananeira. Letra D, deitar no sofá com a televisão o dia inteiro. Não é? Depois da gula vem o quê? Preguiça. Então um pecado vai começando a atrair o outro, irmão. Um pecado vai vindo e vai atrair. Quando você vê se está escuro, esse daqui é pecado. E a preguiça, mente vazia, oficina de quem? Vocês sabem, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então tem o agudo, depois vem a preguiça. E também a mente vazia. Na televisão já começa a ver um monte de mulher pelada, já começa a ver coisas erradas, já começa a ver, vir na ideia, a visão, a imagem da vida sexual desregrada, começa a vir tanta coisa errada, vem aí então a luxuosidade, então vai vir tantas coisas. Um pecado atrai o outro, e isso é a consequência do pecado. Qual que é a segunda mesmo? A gente falou? Primeira consequência? Olha, essa vez você esqueceu. Separação do Criador da criatura. Segunda, ser privado da glória de Deus. E a terceira que vai te responder ainda mais. O pecado é toda fonte do sofrimento do mundo e da morte. Essa passagem está em Romanos 6, 23. Vai falar o seguinte, vou nem abrir não que eu sei de cor. O salário do pecado é a morte. Vai falar isso para você. Por que existe tanto sofrimento no mundo? Porque o salário do pecado é o sofrimento e a morte. Por que existe a morte no mundo? Porque o salário do pecado é a morte. Por isso, irmão, o pecado começa a ter um desequilíbrio na vida de quem está pecando. É tudo desequilibrado. Igual, por exemplo, na medicina nós estudamos, quando tem a dor, o sofrimento, alguma coisa desequilibrada, né? Estou com a dor no peito, estou com um desequilíbrio na oferta de sangue, coração, alguma coisa, dor na barriga, né? Uma coisa, desequilíbrio também no meu trato gastrointestinal, dor na cabeça, sabe? O desequilíbrio acontece na cabeça. A vida espiritual é a mesma coisa, o pecado acontece um desequilíbrio. Porque Deus criou um homem para primeiro ser o quê? O espiritual. Segundo, a razão. Terceiro, a carne. É assim? O pecado inverte as ordens das coisas tudo. Coloca primeiro a carne, segundo a razão e lá por último a vida espiritual. Deixa a vida espiritual falar besteira. E assim, muitas pessoas que estão em pecado vai começando a sofrer porque coloca a vida, a carne em primeiro lugar. Coloca a carne como centro de tudo. Quer arrumar namorada? O que você vai arrumar? Aquela que é mais bonita ou aquela que busca a Deus? Quer arrumar namorada? Aquela que está aqui, isso e aquilo? Ou aquela que vai na missa, aquela que reza? Aquela que está dia e noite lutando para viver santidade e castidade. A gente começa a inverter as ordens das coisas. Não quer primeiro a vida espiritual, como Deus ensinou. A gente olha lá a carne, bonito demais. Estou falando que a mulher tem que andar feia, não. A mulher tem que andar bonita mesmo. Entendeu? Mas não pode olhar primeiro a vida carnal primeiro. Primeiro tem que ir a espiritualidade. Como é que está a espiritualidade da namorada? Como é que está? A namorada minha está bonita, mas ela está indo na missa? Não, uai. O que adiantou ser bonita se não vai na missa, se não reza? Entendeu, irmão? O pecado acontece um desequilíbrio entre aquilo que Deus criou. E o desequilíbrio é tão grande que começa a inverter as bolas, começa a ser tudo. Depois passa a carnal, começa a razão, né? Quando vem a dor, tá? Se vem de ligar em Deus, vem de buscar a Deus, vai aonde? Na razão. Se tem Deus não existe não, para quê? Tanto filósofo falando aí que Deus não existe, história de Deus existir, besteira isso.
Então vem a razão, inverteu a ordem. O pecado acontece isso, por isso que existe tanto sofrimento. E às vezes, irmão, o pecado vai causando tanta dor que às vezes a gente começa a destruir. E a primeira consequência é a destruição da nossa visão de Deus. Então o cara que tem pecado começa a falar: não quero mais saber de Deus, não quero mais essa história de buscar a Deus. Então o pecado começa a desvincular então a pessoa que está em pecado, ela começa a desvincular de Deus de uma forma tão grande, você pode perceber isso. Começa a desvincular de Deus, não começa mais a ir na missa, não começa mais a rezar, não quer mais saber de buscar a Deus, e vai só se afastando, num buraco, e só se afastando de Deus. Quando você vê, está lá no fundo, igual São Pedro, estava afogando nas águas, enquanto ele não clamou: Senhor, salve-me. A vida dele não voltou como era. Então a gente começa a afundar na nossa visão de Deus. Isso é a primeira forma do desequilíbrio, uma das primeiras tendências do desequilíbrio, afastamento de Deus. O segundo é o afastamento do irmão do lado. Pode perceber, aquele que está em pecado começa a brigar demais, começa a ofender o irmão demais, começa a não tratar o irmão como a ele mesmo. Começa um desvinculamento tão grande do irmão. Quantos casais namorados, casais marido e mulher, tem tanta brigaiada. Começa com o irmão, aquele que são a nossa volta. Quantos irmãos brigam entre eles? Quantos meninos não respeitam mais os pais? Então olha como é que o pecado faz também, primeiro com Deus, depois com o nosso irmão, depois com aqueles que estão à nossa volta. O terceiro acontece com a natureza, né? O pecado nos deixa tão cego, irmão. Nos deixa tão cego que a gente não consegue mais ver a beleza da criação de Deus. Como por exemplo, a gente estava vendo hoje os meninos correndo, brincando. Olha, você vê a criação de Deus. Às vezes a gente passa num jardim tão bonito e a gente não olha mais. Nossa, como é bonito, criação de Deus. Então a gente começa a perder isso, essa sensibilidade que Deus dá de nossa vida. Que Deus fala nas pequenas coisas. A formiguinha passando, Deus está falando. A gente perde essa sensibilidade que Deus nos dá. É outra consequência do pecado. A gente perde a sensibilidade da natureza. Então a gente começa a destruir nossa intimidade com Deus, destruir nossa intimidade com o irmão, nossa visão da natureza. E o quarto, a gente começa a se autodestruir. O cara que está em pecado vai passando por todas essas fases. Até que ele chega na última, ele começa a se autodestruir. Se destrói tanto no mundo das drogas. Quem usa droga, ele é feliz por alguns segundos, alguns minutos. Mas depois com uma tristeza, uma depressão tão profunda, que o maligno faz isso. Ele coloca um melzinho na boca da gente, a gente vai, é bom na hora, mas depois vem uma tristeza tão profunda, uma tristeza tão enorme, que ele que vive uma sexualidade desregrada, na hora é bom e tal, mas depois, no outro dia, vem uma tristeza tão profunda, um desejo, um sentimento de ser usado, um sentimento de objeto, um sentimento às vezes que atrapalha demais a vida da gente. Nossa Senhora, é assim, ó, a gente começa a se autodestruir. Olha, Judas, por exemplo, passou por todas as 4 fases. Primeiro ele fugiu de Deus, Jesus, traiu Jesus. E ao trair Jesus, ele traiu todos os outros discípulos em volta. Depois ele não conseguiu mais ver a natureza daquilo que Deus estava criando. Jesus estava criando um reino de Deus entre os irmãos. Jesus estava criando uma civilização do amor. Ele perdeu essa sensibilidade até ele se autodestruir, cometeu suicídio. Então essas são as etapas daquele que vive o pecado. Agora chega, tá bom, você tem que ficar falando o que o pecado fez na nossa vida. Eu e o Joelho ficar falando isso agora. Agora, irmão, vamos falar de outra história aqui agora. Quero falar agora da nossa natureza, irmão. Nossa natureza é pecador, irmão. Isso vai estar lá em João. 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 9. Quem tiver aí pode até abrir que eu vou ler para você. 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 9. Se dissemos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E se reconhecermos os nossos pecados, Deus aí está, fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda iniquidade. Irmão, quero falar para vocês, se você se reconhecer pecador, chega de falar o que pecado faz na vida, deixa para lá agora, você tem que pecar. Você se reconhecer pecador, você se reconhecer que você é limitado, Deus está aí fiel e justo para te amar. E como a gente falou desse amor de Deus tão grande, Deus está aí fiel e justo para te dar esse amor imenso. Deus está aí fiel e justo para te acolher, irmão, mas você precisa se reconhecer. E quantas vezes em nossa vida nós não nos reconhecemos pecador, nós cometemos o erro e falamos assim,
Claro que isso aí não é nada de ruim não, gente. Como é que você falou, meu pai? Tudo que é ruim, pecado, né? Tudo que é ruim. Né? Você falou aquela hora. Não, isso aí não é ruim não, né? Esse trem de trair namorada, é bom demais, não é ruim não. Então a gente não reconhece, não, a gente está no erro. A gente não reconhece que a gente está em pecado. A gente não reconhece mais que viver longe de Deus é errado. A gente não consegue se conhecer disso. Que o verdadeiro cego não é aquele que não consegue ver, é aquele que não quer enxergar. Existe uma história conhecida, até quando aconteceu de verdade, lá na França, que tinha um médico que estava andando na rua, médico oftalmologista dos bons, não lembro o nome dele, francês, estava andando na rua e tinha um mendigo cego pedindo esmola. Ele olhou para aquele mendigo, deu uma examinadinha breve lá e falou: se ele fazer tal coisa, ele vai ser curado. E falou: irmão, o cara era muito bom, falou assim: ó, você pode ser curado dessa cegueira. Você fazer isso, isso e isso. Vamos comigo ali em tal lugar, você pode ser curado dessa cegueira. Então, talvez alguém já escutou essa história. E o cego, o mendigo, na hora, ficou todo feliz. Nossa, eu posso chegar e tal. E o cara falou: irmão, cego, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar isso tudo? O cara: não, esquenta não, cara, a gente boa. Falou assim: não, eu banco tudo, banco pré-operatório, pós-operatório, banco tudo que você vai gastar lá na sala de cirurgia, eu banco tudo pra você. Mas vamos lá comigo que você vai ser curado dessa cegueira sua. E o cara ficou feliz, mas então vamos. Mas chegou lá na hora, fez todo o procedimento pré-operatório, tal, cirurgia, foi uma beleza, gente. O cara começou a enxergar, viu tudo, saiu lá feliz, abraçou todo mundo e tal, com uma alegria, sabe? E todo mundo ficou feliz e aconteceu algo bom demais. E beleza, passou algum tempo. Quem voltou no consultório daquele oftalmologista? O ex-cego. Chegou lá e o cara achou bom, não, vem cá, ele deve agradecer, ele tinha começado a trabalhar já, tinha feito toda a vida. Chegou lá: doutor, deixa eu te falar um negócio. Fala, quero voltar a ser cego. O cara: como assim? Você está doido? O cara tomou um susto. Como assim você quer voltar a ser cego? Não, quero voltar a ser cego. Por quê? Não. Quero voltar a ser cego porque a vida que eu imaginava antes de eu não enxergar, a vida que eu tinha na minha cabeça era muito melhor do que essa vida que eu estou vendo agora. Não, quero voltar a ser cego, eu quero voltar para aquela vida que eu imaginava antes. Essa vida que eu estou vendo aqui não presta não quero essa vida mais. Eu quero aquela vida que eu tinha antes, aquele mundo que eu imaginava antes. E o cara: você está doido? Vou fazer isso não, não, vai ficar enxergando agora. Como é que eu vou tirar a sua visão? Ele: não, eu quero voltar a ser cego, eu quero aquele mundo de volta. E o cara brigou, moço, foi na justiça, chegou até no Vaticano, se for pegar para ver essa história, até no Vaticano, e ele conseguiu, na justiça, o direito dessa cirurgia de voltar a ser cego. E ele conseguiu e voltou a ser cego. Irmão, o que eu quero dizer com você? O verdadeiro cego não é aquele que não consegue enxergar. O verdadeiro cego é aquele que vê que está no erro e não consegue pedir perdão, não consegue voltar para Deus. O verdadeiro cego é aquele que está no erro, está no pecado, mas não tem sensibilidade de falar: Senhor, salva-me. Senhor, estou no buraco, estou afundando, por favor, me ajuda. Senhor, estou no buraco, por favor, vem cá me salvar, Senhor. Jesus que morreu na cruz, vem cá me salvar. A gente não tem essa sensibilidade mais, a gente consegue, eu começo a afundar, assim como o Pedro foi afundando, não conseguiu mais se salvar, até que ele gritou: Senhor, salva-me. Aí Jesus veio, tirou ele daquele buraco. E é diante disso que eu quero falar para você, irmão. Peça para Deus essa salvação. Fala: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me desse buraco, salva-me desse pecado, salva-me disso, Senhor. Eu não quero mais ser cego, Senhor. Eu não quero mais, Senhor Jesus, viver de qualquer jeito. Salva-me, Senhor. Irmão, reconhece seus erros, seus pecados. Talvez você aqui venha com uma bagagem tão grande. Talvez você não se confessa mais há anos. Então procura um padre se confessar, tem tempo demais. Chegou o momento de você se reconhecer e gritar para o Senhor: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. Existe uma passagem. Também vou ler a última passagem para a gente encerrar, que a gente está acabando. Está lá em Atos dos Apóstolos, que São Pedro pregou para aquela galera e falou assim: olha, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 38. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. Olha o que São Pedro falou: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados. É isso que eu quero falar para você, irmão. Arrepender do seu pecado. Arrepender do seu pecado, só Deus pode te dar a verdadeira felicidade. Só Deus pode te fazer feliz de verdade. Só Deus pode fazer feliz de verdade. E você se reconhecer pecador e voltar para esse Jesus que é amor, a sua vida será diferente. Eu aposto. Se não for, você pode ir lá na minha casa e falar comigo, entendeu? Não dá certo não. Pode ir. Eu falo para você, se você deixar Jesus entrar na sua vida e mudar seu jeito de ser, seu jeito de pensar,
Sua vida vai ser tão grande, tão feliz. Eu expliquei a diferença entre ser e estar. Mas você vai ser tão feliz, irmão, que eu quero falar para você. Esquece o passado, esquece tudo que você fez atrás. Essa camisa, ovinho, ela é 10, pode ver desbotada. Ela traz a mensagem da pregação de hoje. Por hoje não vou mais pecar. Por hoje não vou mais pecar. Então esquece sua vida passada, esquece tudo que você já fez, irmão. Talvez você está pensando em, eu já fiz tanta coisa errada, até Deus me perdoar, vai gastar a vida inteira. Não, esquece. O ontem não existe mais, esquece tudo que você já fez. O amanhã ainda não existe. Existe o hoje agora. Existe o hoje para você falar, eu quero ser de Deus, eu não quero mais pecar. Eu quero viver essa santidade, essa alegria que está todo mundo vivendo aí, que vocês estão vivendo, estão me falando. Esquece. Não olhe para trás, não deixa a vida passada para lá. Chegou a hora agora de você se encontrar com esse Jesus. Como você sentiu o amor dele hoje na tarde. Chegou a hora de você pedir perdão para ele. Fala, Senhor, eu tenho perdão dos meus pecados. Hoje eu quero voltar para Deus. Hoje eu quero voltar a sentir aquele amor, Senhor. Você que já veio até grupo de orações, já veio no acampamento, já sentiu o amor de Deus. Está na hora. Esquece seu pecado, seu erro. O Senhor não está nem perguntando o que você fez, o que você deixou de fazer. O Senhor está nem aí. Deus quer você agora. Ó. Quer você com o coração sincero, voltado para Ele, falando, eis aqui, Senhor, salva-me dos meus pecados, salva-me dos meus erros. O Senhor não está nem aí, ó, o que você fez ou deixou de fazer. Ele só quer você com o coração sincero, abrindo o seu coração para Deus e falando, Senhor, salva-me, Senhor. Eu quero se arrepender dos meus pecados. Eu quero, Senhor, deixar o Senhor conquistar o meu coração, como eu falei por mão na resposta daquela hora. Quero deixar o Senhor guiar os meus passos. Quero deixar o Senhor conduzir a minha vida a partir de hoje. Fala para Deus isso. Fala, Senhor, eu quero deixar o Senhor conduzir a minha vida agora. Toda a minha vida. Vai falando com Deus, vai entrando em oração agora, irmão. Porque eu não posso rezar no seu lugar. Eu posso até rezar por você, mas rezar no seu lugar eu não posso. Só você que tem o poder de rezar por você mesmo. Então reza, fala com Deus. Fala, Senhor, salva-me. Muda, Senhor Jesus, a minha vida. Muda, Senhor Jesus, a minha maneira de pensar. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Salve-me, Senhor, dos meus erros, dos meus pecados. Vai falando para Deus o seu erro, o seu pecado agora, irmão. Porque não é da vontade de Deus que você morra espiritualmente, como demonstramos na dinâmica. A vontade de Deus é que você vá para o céu, irmão. Então, deixa o Senhor conquistar o seu coração. Deixa o Senhor conquistar a sua vida. Deixa o Senhor conquistar e te dar uma verdadeira alegria. Uma verdadeira alegria, uma verdadeira espiritualidade. Vai deixando você encontrar nessa oração. Vai pedindo perdão para Ele. Fala, Senhor, conquista o meu coração. Conquista. Apresente o seu coração para Deus com suas próprias palavras. Vai falando. Toma conta de mim, Senhor. Fala, Senhor, toma conta de mim. Guia os meus passos, Senhor. Tenha misericórdia. Vai pedindo para Deus. Fala, Senhor Jesus. Pode falar, fala, Senhor Jesus. Misericórdia. Misericórdia dos meus pecados. Misericórdia das minhas fraquezas. Misericórdia das minhas limitações. Salva-me, Senhor. Vai abrindo o seu coração. O Senhor já está tocando em muita gente aqui agora. O Senhor já está curando muitos corações aqui agora, que desde a hora da dinâmica já começou a balançar. O Senhor já está visitando vários corações. Então vai deixando se encontrar nessa oração. Vai falando com o Senhor, fala, Senhor, misericórdia, Senhor. Vai falando, fala, misericórdia, Senhor. Misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador, Jesus. Misericórdia de mim, Senhor, tenha piedade, Senhor, de mim, dos meus pecados. Vai se voltando para Deus agora, vai arrependendo dos seus pecados, irmão. Vai voltando para esse Senhor que é amor. Presente para Deus o seu coração como Ele está agora. Vai falando com Deus, irmão. Até com suas próprias palavras, se você quiser falar, fala, Senhor, piedade, Senhor. Misericórdia, Jesus. Tenha piedade sobre os meus pecados. Vai falando com o Senhor, fala, misericórdia, Senhor, piedade. Misericórdia, Senhor. Salva-me, Senhor. Vai falando para Deus, fala, salva-me, Senhor, dos meus erros. Vai deixando se envolver nessa oração. Vai deixando se envolver nesse clima de oração, esse desejo imenso que o Senhor tem de tocar no seu coração. Vem moldando, vem visitando. O Senhor vai visitando vários corações aqui agora. Eu posso afirmar isso. O Senhor está visitando vários corações. O Senhor está visitando vários corações que chegaram magoados aqui e agora estão sendo curados dessa maldade que fizeram. Vai deixando o Senhor visitar o seu coração agora, irmão. O Senhor está visitando dentro de você agora, lá no íntimo. Só Deus sabe onde Ele pode ir.
Onde você sente essa dor, só o Senhor pode curar. O Senhor está visitando profundamente. O Senhor está indo lá no íntimo. Vai deixando, você vai pedindo misericórdia para Deus. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Vai falando misericórdia, Senhor. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, misericórdia, Senhor. O Senhor fala que muitos estão cantando de boca para fora e Deus quer seu coração cantando. Misericórdia, Senhor. Eu quero mudar de vida, Senhor. Misericórdia. Misericórdia, Senhor. Solta a sua voz, quero ouvir sua voz. Solta a voz, misericórdia. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, misericórdia, Senhor. Qual é o seu pecado? Pede misericórdia para Deus. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Qual é o pecado? Fala para Deus. Misericórdia, Senhor. Eu quero mudar de vida agora. É hoje, Senhor.